Muito obrigado, parabéns, professor Paulo, Manuel. Nós vamos ao último trabalho, apresentado pelo Guilherme Guimarães Ferreira, por Sabrina, e orientado pela professora Angelita. O campus. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. É possível ver o seminário na tela? Agora estou vendo. Certo. Bom, como já foi dito, eu, Guilherme Guimarães, junto à minha colega Sabrina Andrade, e com o auxílio da professora orientadora Angelita Duarte, fizemos a pesquisa denominada Turning Words into Knowledge, a Study on the Process of Translation. Basicamente, essa pesquisa teve como objetivo entender os aspectos relacionados à língua estrangeira inglesa. No caso, como, por exemplo, os paradoxos inerentes ao processo tradutório. A gente focou muito na parte de aprimorar as habilidades, tanto escrita quanto oral dos participantes. E como foi feito isso exatamente? Vocês verão mais posteriormente na parte de metodologia, mas eu já posso adiantar um pouco que foi através de estudos de ótimos autores como Roman Jacobson e Vinay e Dalberg. A fundamentação teórica a gente baseou em dois teóricos, né, que na verdade, três, né? Primeiramente, o Roman Jacobson, ele propõe 3 tipos de tradução, que é a interlingual, a intralingual e a intersemiótica. A intralingual, ela é basicamente aquela tradução em que é traduzido algo da mesma língua, porém de bastante tempo atrás escrito, né? A interlingual é a tradução de signos verbais por meio de outra língua, e a intersemiótica é a interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais, ou seja, transformar uma história em quadrinhos em um filme. Já o Vinay e o Darbelnet, no texto A Methodology for Translation, eles descrevem métodos de tradução, descrevem 7 métodos que são organizados em 2 categorias, sendo elas a tradução direta e a oblíqua. Na direta, a gente pode citar a tradução literal, o empréstimo e o decalque. Já na tradução oblíqua, a gente pode citar a modulação, a transposição, equivalência e adaptação. Pode passar. Agora, na metodologia, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente fez e citar alguns tipos de tradução. Primeiramente, a gente fez um estudo de caso para a gente compreender melhor, né, o assunto. A gente pesquisou bastante sobre o tema, sobre o processo de tradução, sobre teóricos, para a gente poder basear. E, na parte prática, a gente traduziu 4 músicas e 2 contos, sendo 2 músicas em inglês, 2 músicas em português, um conto em inglês e um conto em português. Eu vou citar esse Beyond the Bayou, de Chopin. A gente traduziu ele do inglês para o português. Eu posso citar aqui que nele a gente encontrou o tipo de tradução que é o empréstimo, onde tem uma palavra lá que a gente apenas deixou ela no texto de português para mostrar que era algo cultural e deixar assim, a gente deixou ela em negrito ou itálico. Já na música Just the Way You Are, do Bruno Mars, a gente pôde observar a tradução literal, porque tem uma parte da música que fala She's So Beautiful, e na tradução em português ficaria ela como muda. Então, essa parte é a literal. Pode falar, Guilherme. E, bom, falando um pouco sobre o que concluímos fazendo essa pesquisa, a gente chegou à conclusão de que não só foi importante para a nossa formação acadêmica, tanto do ensino médio quanto do curso de inglês que fazíamos fora da escola, da instituição, mas também ela é muito importante para pessoas interessadas a aprofundar na teoria por trás das traduções, desde as consideradas mais simples quanto as consideradas mais complexas.
pois, ao traduzir um texto, vários tipos de traduções podem ocorrer, além da reflexão sobre a qual melhor se aplica em cada caso. Falando um pouco sobre a referência bibliográfica, temos aqui o artigo que nós pegamos de Vinay e de Dalbernet, seguido pelo livro de Roman Jacobson, e, por fim, aqui temos todos os contos usados, os dois, e as músicas também que foram traduzidas. É isso, basicamente. Obrigado, Guilherme. Obrigado também a Sabrina, né? E temos a abertura do espaço para as contribuições, para os comentários. Parabéns, Guilherme, Sabrina, orientadora professora Angelita Duarte, pelo belíssimo trabalho, mesmo porque para se trabalhar a tradução não é fácil, e quando vocês colocam as duas referências principais, me chamou a atenção, porque quando se trabalha os fatores intralinguísticos, requer um processo de comunicação tamanho, principalmente para entender que no processo da tradução é preciso que você tenha signo, significante, significado, representações, ícones, e vocês conseguiram, num espaço temporal, justamente trabalhar essas vertentes que não são fáceis. Digo porque trabalho com tradução e sei que para poder você fazer uma determinada tradução, é preciso que você tenha um conhecimento cultural e histórico do país em que você vive para você fazer uma boa tradução. E vocês, parabenizo mais uma vez aos estudantes, porque para fazer um trabalho como esse, é preciso ter um tanto quanto de fôlego, e vocês tiveram, num pouco espaço de tempo, fazendo um trabalho de iniciação científica, um trabalho basicamente redondo no que tange ao processo comunicativo, né? Então, o meu questionamento é: por que a escolha de um processo de tradução, uma vez que essa tradução requer um pouco mais de experiência do tradutor do que o próprio texto em si? Por que a escolha da tradução? Bom, como eu e o Guilherme, a gente fez um curso de inglês, a gente gosta bastante da linguagem, né? Então a gente acabou que escolheu esse tema porque era interessante aprender sobre a tradução e os processos nela que ela possui, né? Então, essa é a minha opinião. Bom, eu concordo com a minha colega Sabrina e adiciono que, como esse projeto teve início quando cursávamos o segundo ano do médio, ainda com a matéria de inglês, foi uma boa recomendação da professora, uma boa sugestão, tendo em vista que naquela época a gente estudava basicamente a parte superficial. Lógico que com alguns pontos mais cruciais, mas junto à professora Angelita a gente pôde aprofundar bem mais. Perfeito, Guilherme. Professora Angelita, você gostaria de pontuar alguma coisa antes do professor Daniel? Perfeito. Obrigado, professora Angelita. Obrigado. Professor Daniel, para encerrar a nossa... Eu quero parabenizar pelo trabalho, é um trabalho extremamente exaustivo. Eu sou tradutor do grego para o português, e eu sei o trabalho que deu tudo isso daí. E assim, se vocês forem continuar nisso, eu aconselho vocês olharem um pouco
sobre uma bibliografia que vai falar do que está por trás da tradução quanto aos editores. Existe uma política editorial muito forte que controla toda a tradução. Naquilo que se traduz, do jeito que pode ser traduzido e o que não pode vir para o Brasil. Tem coisa que eles não deixam. Eles falam assim, eu sei que essa é a tradução, mas isso não vem de jeito nenhum. Então é muito interessante ver essa política de tradução e como é feito. E o trabalho, parabéns mesmo, porque nós precisamos das traduções. Né? Nós que estamos na academia, não tem como nós estarmos, a gente não consegue ler todas as línguas. Nós aprendemos algumas, mas não dá para ler todas. E precisamos dos tradutores e precisamos continuar falando sobre tradução. Perfeito. E muitas vezes entender que, às vezes a gente fala assim, eu li Platão, eu li Aristóteles, mas vamos dar crédito para o tradutor. Eu li o tradutor de Platão, eu li o tradutor de Aristóteles, e eu não li ele coisa nenhuma, na verdade. Parabéns. Obrigado, professor Daniel. Sim, Ademar, vamos concluir com você, ainda temos um tempinho aí extra. Uma pergunta saindo um pouco da área acadêmica, mas ainda na questão da tradução. Eu acompanho alguns fóruns de tradutores não oficiais de alguns recursos de mídia alternativos, por assim dizer, e há uma discussão muito da questão da tradução de expressões culturais, de você recortar algumas expressões e colocar expressões que são comuns em algumas regiões do Brasil. Como, por exemplo, é observado em algumas adaptações feitas por empresas oficiais, onde elas colocaram em uma animação japonesa, alguém gritando o carro da pamonha, quando passa um carro com som alto. O ponto de vista de vocês em relação a fazer essas adaptações nas traduções. Bom, acredito eu que essa prática está cada vez mais comum, né? Principalmente buscando chamar a atenção de jovens, por exemplo. Como você disse do carro da pamonha, eu não sei ao certo qual é o texto original, não faço a mínima ideia, mas digamos que pelo contexto se encaixou muito bem para nós que somos falantes da língua portuguesa. Mas, enfim, basicamente é isso. Caso eu não tenha respondido ao certo a sua pergunta, eu posso tentar adicionar mais alguma coisa. Ficou muito bom. Acho que era isso mesmo, né? O Batman seria o Bruno Dias. É Bruno Dias, né? O Batman, né? O nome do Batman na Argentina era Bruno Dias. Aí eu fui uma vez na Argentina e me apresentava como Bruno Dias e o pessoal, Batman, né? Fazia esse trocadilho, eu nem entendia. Mas nós agradeço pela colocação, professor Sérgio, professor Daniel, Guilherme, Sabrina, Angelita. Nós vamos, então, eu como presidente vou começar o encerramento e, claro, vou abrir um espaço para aquela discussão que ficou aberta, mas antes do professor Sérgio falar, eu gostaria de dizer a minha satisfação em conduzir essa atividade.